Bom, participação de Luiz Arthur Nogueira nessa edição do Jornal da Manhã. Luiz, o novo arcabouço fiscal. Quais os pontos positivos e negativos da divulgação que foi feita ontem pelo governo? Bem-vindo. Tiago, aqui a gente explica e descomplica a economia. Bom dia a todos. Olha, na minha avaliação, é um arcabouço fiscal nota 5. Ou seja, não é nem uma tragédia nota 0, mas está longe de ser uma regra nota 10. Por quê? Porque ela foca muito no aumento de receitas e não corta nada de despesa. Mas de ponto positivo, pelo menos nós temos agora uma regra. Ter alguma regra é melhor do que não ter regra nenhuma. Pelo menos você tem um horizonte, você tem um norte. Agora, quando você foca muito na receita, você gera um temor por parte dos empresários de que a carga tributária vai crescer. Porque o que a regra estabelece? Que o crescimento das despesas pode alcançar, no máximo, 70% do que aumentar as receitas. Quando você cria uma regra assim, você estimula o governo a aumentar o máximo possível a arrecadação para que ele possa também gastar mais, o que todo governo gosta, gastar mais. Então nós, consumidores e empresários, vamos preparar o bolso, porque de alguma forma a carga tributária vai subir para a conta fechar. Por mais que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometa não criar novo imposto, não criar uma CPMF, de alguma forma a sociedade vai pagar uma carga tributária maior. Lembrando também que o novo arcabouço fiscal prevê superávit primário já a partir de 2025. Só que o mercado financeiro projetava que o Brasil voltaria para o azul nas contas públicas apenas em 2032. Qual é o milagre para você antecipar em 7 anos o Brasil no azul? Aumentar a arrecadação. Por isso que eu digo, Tiago, que esse novo arcabouço fiscal, na prática, não ajuda o Banco Central a cortar juros no curto prazo, porque ele não foi no cerne da questão, no que para mim é a prioridade, que seria o corte de gastos. Insisto, é um arcabouço fiscal que foca muito no aumento de receitas. Então vamos acompanhar nos próximos dias a divulgação do texto oficial, que será encaminhado para o Congresso Nacional, lembrando que o projeto vai tramitar no Congresso, e o Congresso pode transformar um arcabouço fiscal nota 5 num arcabouço fiscal nota 8, mas também pode transformar esse mesmo arcabouço nota 5 num arcabouço nota 2. Então vamos tomar muito cuidado com a tramitação no Congresso Nacional. Sem dúvida. E como é que já foi a reação de ontem no mercado financeiro? Lembrando que hoje, fechamento da semana, também é o fechamento do mês, não é? Verdade, Tiago. Olha, a reação ela foi positiva, levemente positiva. A gente vai ver no gráfico aqui do índice Bovespa que o pregão ficou no azul o dia inteiro, fechou em alta de 1,89% o índice Bovespa aos 103.713 pontos. É claro que não tem ninguém na Faria Lima, que é o centro do mercado financeiro aqui em São Paulo, soltando rojão, indo comemorar o novo arcabouço fiscal. Não é para tudo isso. Na verdade, o mercado teve um alívio, porque imaginava que viria um arcabouço nota 3, como eu disse, veio um arcabouço nota 5, por si só isso já gerou um certo otimismo. Lembrando que ontem foi um dia muito positivo nas principais bolsas do mundo inteiro e ajudou, inclusive, a reduzir o preço das moedas, como a gente vai ver no próximo gráfico. A gente vai ver que o dólar caiu 0,74%, vendido a R$ 5,10, o euro caiu para 5,56 e o Bitcoin vale 28 mil dólares. Ou seja, Tiago, daqui para frente, o que vai determinar se a bolsa vai continuar subindo ou se ela pode, de repente, da noite para o dia voltar a cair, vai ser a divulgação do texto oficial com todo o detalhamento e principalmente a tramitação no Congresso Nacional. Eu insisto, o Congresso pode melhorar, mas também pode piorar o novo arcabouço fiscal. Pois é, a palavra agora está com o Congresso Nacional. Luiz Arthur Nogueira, estaremos te acompanhando as análises, toda a avaliação em relação a isso na programação da Jovem Pan. Até mais tarde. Bom, e girando os nossos comentaristas, nesta sexta-feira conosco Amanda Klein e Luiz Felipe Dávila. Dávila, começando por você. Bom, Luiz Nogueira dá uma nota 5 para o novo arcabouço fiscal. A grande dúvida ainda é saber como que o governo vai conseguir ampliar essas receitas sem aumentar a carga tributária e sem a economia estar tão aquecida assim, não é, Luiz? Bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana, Amanda e os nossos ouvintes. Bom, eu concordo com a nota do Luiz, está perfeita, mas eu chamaria esse arcabouço fiscal arcabouço Harry Potter, porque ele vai ter que fazer mágica. E o mercado não gosta de mágica, o mercado gosta de dados e fatos. Qual que é a primeira mágica? A primeira mágica, o Luiz Arthur já mencionou.
vai ter que aumentar a receita. E não aumentar pouco, não, aumentar 100 bilhões de reais. E aí ontem o ministro dizia na sua declaração de que vai fazer isso combatendo elisão fiscal, fazer setores que não pagam imposto. Bom, mas a carga tributária no Brasil já está a quase 40% do PIB. A gente está em 37% do PIB. Não dá mais para aumentar imposto. Então, como é que ele vai fazer isso? Certamente vai criar imposto. Vai criar imposto. Ele já até deu umas pistas, né? Tem questão do e-commerce, pode taxar dividendos, pode fazer um refis para tentar arrecadar mais dinheiro nesse primeiro ano. Vai ter que fazer alguma mágica. 100 bilhões de reais é muito dinheiro. E outra coisa, a gente está falando que ele tem que arrecadar esse montante extraordinário de dinheiro num ano em que a economia está desacelerando, portanto, a arrecadação está caindo, porque a economia está desacelerando. Então não tem outro jeito. Ou vai aumentar imposto, ou vai criar algum artifício como refis para poder encher o caixa do governo. Então a primeira coisa a primeira mágica com a varinha Harry Potter aí é como é que vai fazer aparecer 100 bilhões de reais. Porque se não aparecer isso, aí sim vem a segunda parte. E nisso o ministro Haddad foi muito astuto nas suas palavras, porque ele falou assim, olha, criamos agora um teto, o teto de 70% como teto de despesa em relação à receita. Então, isso significa que você não pode gastar mais do que 70% do que arrecada. Só que aí tem a segunda pegadinha. A segunda pegadinha é criar criar um teto de uma banda que você pode gastar de 0,6% a 2,5% acima da inflação. Gente, isso é acelerador no aumento do gasto público acima da inflação. Isso é um absurdo. É o que eu venho criticando aqui na Jovem Pan há tanto tempo. O arcabouço fiscal, para ser crível, precisa mostrar comprometimento com corte de despesa. E o que esse arcabouço fiscal está fazendo é prometendo aumento do gasto público acima da inflação. Então, como a economia está desacelerando, que eu falei, o que vai acontecer esse ano? A banda é de 0,6% a 2,5%. Está na cara que nós vamos bater 2,5% acima da inflação do gasto público. E aí, a gente precisa esclarecer aqui para os ouvintes da Jovem Pan um ponto muito importante. Primeiro, a despesa pública no Brasil, ela é praticamente congelada em mais de 80% do PIB. São gastos obrigatórios. Ou seja, é que nem você tem um orçamento em casa e dizer que 80% do orçamento da tua casa já está comprometido. Você paga aluguel, escola do seu filho, plano de saúde e tal. É a mesma coisa na União. 80% desse gasto já está carimbado. E o governo já anunciou uma série de novos gastos. Vai dar aumento real para o salário mínimo, vai ter certamente aí, aumento de investimento, que o governo já disse que quer, vai aumentar funcionário público. Ou seja, como é que nós vamos fazer essa mágica de aumentar o gasto público, arrecadar 100 bilhões e dizer que isso é um arcabouço fiscal? É por isso que os economistas estão muito preocupados. E outra coisa, o ministro não detalhou absolutamente nada de como essa mágica vai acontecer. Portanto, o que nós temos aqui, sim, é um arcabouço fraco, um arcabouço que não resolve a questão principal do Estado brasileiro. Como conter aumento de gasto? O Brasil não precisa aumentar mais um centavo de gasto público. O que a gente precisa para melhorar saúde, educação, não é o que o ministro falou, aumentar gasto. O que a gente precisa é eficiência do gasto público. É saber gastar melhor. E eu vou dar um último exemplo. O Brasil já gasta com educação 6% do PIB. A gente já gasta mais do que a média dos países ricos, da OCDE. E por que a gente tem uma das piores educações? Porque não está focado no aprendizado do aluno, está focado em sustentar o corporativismo. Então, este arcabouço mostra que o governo vai ter que fazer duas mágicas, que eu não sei como é que vai fazer, e não detalhou como fazer. Por isso, esse pequeno veranico de otimismo vai cair sim em depressão quando chegar a análise. E o último ponto, o Congresso Nacional vai ter que aumentar imposto? Eu duvido que o Congresso Eleitoral, o Congresso Nacional, vai aumentar imposto, porque a carga tributária no Brasil já é a mais elevada entre todos os países emergentes. E se fizer isso
num ano pré-eleitoral, ou seja, o próximo ano nós temos eleições municipais, certamente vão cobrar nas urnas este aumento de imposto que hoje é inadmissível no Brasil. E a Amanda destaca o quê do anúncio, finalmente, do novo arcabouço? Acha que ele é logo aprovado no Congresso para sanção presidencial? Bom dia, Adriana, Dávila, Thiago, bom dia à nossa audiência. Eu acho que é o arcabouço possível dentro de um governo do PT. Não adianta a gente ficar dando notas 5, 6, 7, 8, puramente matemáticas, a uma matéria que é essencialmente política. E mesmo se a gente pensar no teto de gasto aprovado no governo Temer, em 2017, que também não tinha nada a perder porque era um governo impopular, estava ali como governo de transição, não seria candidato à reeleição nem nada assim, mesmo esse arcabouço fiscal, teto de gastos tão rígido e rigoroso, só foi cumprido durante 2 anos. Quando veio a pandemia em 2020, você já teve que aprovar um orçamento paralelo para dar conta, para fazer frente a todos os gastos extras que vieram com a pandemia. E de 2021 em diante, aprovaram-se uma sucessão de PECs, pelo menos 5, para furar o teto de gastos todos os anos para conceder reajustes e aumentos, principalmente em gastos sociais que se fizeram necessários como consequência da pandemia e são necessários numa sociedade tão injusta e tão desigual como a brasileira. Então, imaginar que a gente vai ter esse Estado mínimo, esse Estado totalmente liberal, como de alguns outros países avançados, é uma ilusão. É uma ilusão. Na França, por exemplo, que tem uma cultura totalmente diferente, a gente percebe os protestos que o Macron tem enfrentado por fazer uma necessária reforma da Previdência, aumentando em 2 anos a idade de aposentadoria, de 62 para 64 anos. Então, a gente tem que começar a cair na real, e o mercado tem que começar a cair na real, de que o governo eleito foi um governo do PT. Esse governo não preconiza, nem defende, nunca defendeu durante a campanha eleitoral, portanto, não pode ser acusado de estelionato eleitoral, um Estado mínimo. Ele defende um Estado robusto, um Estado que faça frente a todas as despesas na área social e a investimentos públicos. É a visão correta ou não de economia? Não interessa. É a visão que foi eleita para governar e vai implementar seu modo de governar. Eu fiz muitos questionamentos ontem a alguns secretários da Fazenda, alguns secretários de Haddad, sobre o que o mercado, o que os vários economistas que eu conversei durante o dia consideravam fragilidades, debilidades do arcabouço fiscal apresentado, e um deles foi esse apresentado, apontado tanto pelo Luiz Arthur Nogueira, quanto pelo Dávila, que era esse crescimento das receitas, esse crescimento tão grande necessário da receita para fazer frente a todas as despesas e para conseguir chegar ao superávit primário imaginado e a estabilização da dívida. Eu até vou ler uma dessas mensagens que um desses secretários me mandou, que diz o seguinte: não é o governo eleito para reduzir o tamanho do Estado, e sim para ajudar quem mais precisa e para recolocar o país na rota do crescimento sustentável com benefícios para todos, e não só para os grandes grupos econômicos e os hiper-ricos. E aí ele entra num ponto que foi mencionado agora pelo Dávila. Ele diz o seguinte: vamos sim adotar medidas de eficiência e eficientização de despesas para abrir espaços para mais investimento público. Então, imagino que haverá um segundo momento, e aí entrará também a ministra do Planejamento, Simone Tebet, que se compromete com esse spending review, que ela chama, que é uma palavra, um termo em inglês para definir, para dizer que para descrever que você precisa ver quais dessas despesas de políticas públicas são necessárias e são eficientes. Você tem que passar isso tudo para uma revisão para saber quais funcionam, quais trazem resultados e quais devem ser simplesmente ignoradas. Então, certamente haverá sim muitos desafios. Ontem o Haddad falava internamente nos bastidores que era muito difícil apresentar um arcabouço fiscal que agradasse tanto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, como a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, porque são duas visões antagônicas sobre a economia. Então, veja como a tarefa é árdua, é difícil do ministro da Fazenda. Ele precisava apresentar um arcabouço fiscal que animasse o mercado, e eu acho que ele cumpriu esse objetivo, pelo menos no primeiro dia. Não foi uma alta qualquer da Bolsa, foi uma alta firme, o dólar também caiu quase 1%, e, ao mesmo tempo, fazer com que essa regra fiscal passasse pelos primeiros filtros internos do PT, e passou, ele venceu, porque a regra foi
publicizada, foi anunciada ontem, ainda no dia da volta do Bolsonaro, acabou fazendo sombra, acabou ofuscando a volta do ex-presidente da República, foi anunciada e passou por esses filtros do PT, teve que ser engolida, aceito pelo PT, mesmo muitos dos petistas mais à esquerda sendo favoráveis a gastos maiores, a um regime ainda mais flexível. Então, resumindo, só para encerrar, é uma regra mais flexível sim do que o teto de gastos, ninguém imaginaria coisa diferente de um governo do PT, e é preciso lembrar que mesmo o governo de Bolsonaro, que tanta gente disse que era liberal, que o ministro da Fazenda liberal, não cumpriu o teto de gastos, furou constantemente e sucessivamente, apontando que o problema dos gastos brasileiros é muito, muito mais embaixo, é uma coisa cultural, de um Estado robusto, patriarcal, patrimonialista, então há muitos problemas que vão ser atacados. É só o começo dessa novela, a tramitação será longa pelo Congresso e vários grupos de interesse atuarão certamente para manter seus privilégios.